Olá, aluno Gimbo! Vamos estudar nessa aula a equação geral dos gases. Essa equação surgiu da união das leis de Boyle-Marriott, Gay-Lussac e Charles. A equação vai relacionar pressão, volume e temperatura absoluta. Lembrem-se que temperatura absoluta é a temperatura em Kelvin do sistema. Caso vocês não lembrem da lei de Boyle-Marriott, da lei de Gay-Lussac e Charles, por favor, retornem e vejam as últimas 3 aulas. Coloquei a imagem dos cientistas que, de certa forma, juntos propuseram a equação geral dos gases. Fazendo uma pequena revisão, nós temos primeiro a lei de Boyle-Marriott. A pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. A condição de existência para a lei de Boyle-Marriott é que a temperatura do sistema seja mantida constante. Lei de Gay-Lussac. Nós temos que o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual ao volume final sobre a temperatura final. Nesse caso aqui, a pressão foi mantida constante. Lei de Charles. Pressão inicial sobre temperatura inicial é igual à pressão final sobre temperatura final. E a condição de ocorrência é o volume ser mantido constante. Ao nós unirmos todas essas 3 leis e eliminarmos condições constantes, nós temos o surgimento da equação geral dos gases, onde temos P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Mais uma vez, nós não temos mais nenhum termo constante. Eu posso até ajudar vocês na memorização. Ao invés de decorar cada lei em particular, vocês podem utilizar apenas a equação geral dos gases. Por quê? No caso da lei de Boyle-Marriott, onde a temperatura é constante, nós teríamos que T1 é igual a T2. Simplificando T1 com T2, ficamos com P1V1 igual a P2V2. Lei de Boyle-Marriott. Mas, se nós não tivermos a temperatura constante, nós tivermos a pressão constante, no caso da lei de Gay-Lussac, P1 corta com P2, logo, ficaremos com V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, que é exatamente a lei de Gay-Lussac. Se nós tivermos agora a lei de Charles, a lei de Charles diz que o volume é constante. Eliminando V1 com V2, ficamos com P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Vamos simplificar a vida de vocês e vamos agora apenas decorar a equação geral dos gases. Ok? Vamos para uma aplicação dessa lei. 20 litros de gás oxigênio foram medidos a 27 graus Celsius e 2 atmosferas. Qual será o novo volume do gás a 127 graus Celsius e 4 atmosferas? Nós temos volume, temperatura e pressão inicial. Ele quer saber qual o volume final, dando a temperatura final e a pressão final. Ok? Tome muito cuidado com o 27 e o 127, porque estão em graus Celsius. E para nós é válido apenas a temperatura em Kelvin. Fazendo logo essas duas modificações de unidades, temos que temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius, 27, mais 273, 300. Temperatura em Kelvin vai ser igual a 127 mais 273, que vai ser igual a 400 Kelvin. Ok? Agora, aplicando a equação geral dos gases, nós temos que P1V1 sobre T1 vai ser igual a P2V2 sobre T2.
teremos que pressão inicial 2, volume inicial 20, temperatura inicial já em Kelvin 300. Pressão final 4, volume inicial, final é o que nós queremos saber, e a temperatura final é 400. Vamos simplificar. Nós podemos simplificar aqui, 4 com o 400, fica 100 aqui embaixo. Simplificamos 300 com 100, fica 1 e 3. Logo, nós temos que volume final vai ser igual a 2 vezes 20 sobre 3. Volume final vai ser igual a 40 sobre 3 litros. Vou deixar dessa forma para não colocar o número decimal. Ok? Então, aplicação bem simples. Vamos para mais um exemplo sobre a aplicação da equação geral dos gases. Aqui nós temos 10 litros de gás hélio foram medidos a 27 graus Celsius em uma atmosfera. Mais uma vez, volume, temperatura, pressão. Qual será o novo volume do gás se ocorrer um aquecimento até 127 graus Celsius e a pressão permanecer 1 atm? Olha, nós temos o caso aqui de pressão constante, seria a lei de Gay-Lussac. Mas vamos resolver isso aqui através da equação geral dos gases, tá bom? Vamos converter a temperatura. Temperatura em Kelvin vai ser igual a temperatura em Celsius mais 273. Inicialmente tínhamos 300 Kelvin. Temperatura em Kelvin vai ser igual a temperatura em Celsius mais 273. No final, nós tínhamos 400 Kelvin. Aplicando agora a equação geral dos gases, P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Nós temos já definido pela questão uma pressão igual. Pressão de 1 atm continua 1 atm. Então, eu simplifico. Vamos ficar com a equação V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Volume inicial, 10 litros. Temperatura inicial, 300 Kelvin. Volume final, desejo descobrir, sabendo que minha temperatura final foi 400 Kelvin. Vamos simplificar aqui, né? Cortar os dois zeros do 300 com os dois zeros do 400. O 4 que está dividindo passa multiplicando. Então, V2 vai ser igual a 4 vezes 10 dividido por 3. O volume final seria de 40 sobre 3 litros. Com isso, concluímos o estudo da equação geral dos gases.